Oi meninas, tudo bem? Sejam bem-vindas ao canal. Queria pedir para vocês que estão chegando por aqui para se inscreverem no canal, deixarem o like de vocês e compartilharem esse vídeo se vocês acharem que ele pode ajudar a vida de alguém, porque hoje eu vou falar sobre um assunto bem papo calcinha mesmo, mas é um assunto que aflige muitas mulheres e que me afligiu durante anos, que é a endometriose. Vou falar sobre a endometriose. Eu falei pouco aqui, falei por alto aqui a minha formação acadêmica, né? Eu sou farmacêutica. Então, na área da saúde, eu tenho um pouco de propriedade para falar, porque eu entendo a parte clínica dos medicamentos, né? E entendo um pouco de fisiologia também. Então, eu vou tentar trazer aqui para vocês a minha experiência da forma e da linguagem mais acessível possível, com o intuito de ajudá-las e de trazer a minha experiência mesmo e o que eu vivi, o que eu tirei de proveito disso tudo, né? Eu não sei se vocês sabem, eu acredito que quem vai assistir esse vídeo são pessoas que têm o diagnóstico de endometriose, mas se você está assistindo esse vídeo e ainda não tem o diagnóstico, se atente aos sintomas, né? Porque não é uma doença de muito fácil diagnóstico, né? De muito rastreio. Hoje em dia fala-se muito mais nela, mas na minha época, na época que eu era jovem e tinha, novinha, né? Eu demorei para ter o diagnóstico, eu sofri muito antes de ser diagnosticado. Então eu fui uma adolescente que desde que menstruei, eu sentia muita dor. Eu vou explicar um pouquinho, antes de entrar nesse assunto, eu vou explicar para vocês o que é endometriose. O nosso útero, eu não sei se eu vou ter acesso e artifícios de imagem para colocar aqui. Então eu sugiro que vocês deem uma pesquisadinha que eu vou dar uma pincelada sobre a doença e sobre os sintomas, tá? O nosso útero, ele é revestido de uma paredinha que se chama endométrio. O ciclo descamativo do endométrio, de crescimento e de descamação do endométrio, ele se dá por modulações hormonais, né? Então, no período próximo ao período menstrual, ocorre uma mudança hormonal que faz o endométrio ficar mais volumoso, mais aveludado e grosso o suficiente para quando não há uma fecundação, uma anidação, ele descamar, certo? As células, o útero ele é revestido por um epitélio endometrial. Então, essas células na endometriose significa que essas células elas estão crescendo de forma desordenada em outros locais no corpo feminino, na parede, dentro do abdômen, né? Pode crescer no intestino ou fora dele, criando aderência entre órgãos, pode crescer na bexiga. Então, toda vez que a mulher vai menstruar, ela sente muita dor, porque o endométrio não está crescendo só dentro do útero, onde ele vai descamar e ir embora, né, na nossa fisiologia natural. Ele está crescendo em outras áreas do seu abdômen e ele vai causar ali uma inflamação, uma dor crônica, uma dor muito forte. Muitas das vezes pode causar também sangramento na urina, sangramento nas fezes. Esses são uns dos sintomas bem claros, né, da endometriose. E eu, quando eu era adolescente, eu sentia muita dor, muita dor. Minha mãe trabalhava em outra cidade e eu ficava muito em casa com meu pai e meus irmãos. E às vezes eu desmaiava. Eu lembro que às vezes antes de eu menstruar, eu acordava assim de manhã passando mal, ia chamar meu pai no quarto para me medicar e desmaiava de tanta dor. E já fui parar no pronto-socorro também para tomar um medicamento forte para dor na veia. E uma coisa que eu noto e que eu já vi outras mulheres relatando dessa forma também, é que a dor da mulher, eu não tô aqui pra militar, tá, gente? Mas aqui é uma coisa real que às vezes a gente vive. A dor da mulher, às vezes, ela é considerada histeria. Então, eu ali com meus 14, 15 anos, 16 anos, parando no pronto-socorro com dor forte, né? Cólicas menstruais, super agressivas. Muitas das vezes eu tava pálida, desfalecida de tanta dor. E as pessoas me davam remédio e me mandavam embora pra casa pensando assim, ficou menstruada tem pouco tempo, não sabe lidar com o período menstrual dela ainda e tudo mais. Então era assim que eu era enxergada. Muitas das vezes eu me sentia invalidada por conta de histeria. Nossa, eu tive dificuldade no trabalho. Porque às vezes eu sentia dor no trabalho, era uma dor incapacitante. Eu sabia que se eu não fosse pra casa, eu corria o risco de passar mal na rua, de desmaiar na rua.
E isso atrapalha as relações da gente, né? Você não tem um diagnóstico, você sentir uma dor dessa no período menstrual, que é uma coisa que ocorre todo mês, e as pessoas julgam normal, você fica meio que histérica mesmo, né? Então, eu tinha um relacionamento na época, tinha uma vida sexual ativa, e não tinha um método contraceptivo muito bem estabelecido pra mim. Não tinha essa orientação, assim, de ter um método contraceptivo bem estabelecido, e mesmo assim nunca engravidei. Aos meus 21 anos, eu tive contato pela primeira vez, já dando um spoiler aqui do que me ajudou, né? Eu tive contato pela primeira vez com a dieta low carb. Então, eu decidi que eu queria melhorar o meu corpo, né? A estética do meu corpo, queria emagrecer. Então, eu comecei a fazer dieta low carb e comecei a fazer atividade física também, de alta intensidade. Malhando muito e me alimentando muito melhor. Coincidentemente, nesse período eu engravidei da minha primeira filha. Com 21 anos eu engravidei da minha primeira filha, Luísa. E tudo bem. Passado um tempo, a médica que fez meu parto, uma médica maravilhosa, ela é especialista em endometriose. E depois que Luísa nasceu e eu voltei a menstruar, eu voltei a sentir aquelas dores absurdas e a ter um sangramento absurdo. Se antes eu já sangrava muito, eu passei a sangrar o dobro. Então, o meu período menstrual, ele era incapacitante, né? E a vida da gente não para, né? A faculdade não para, o trabalho não para, cuidar de filho não para. E eu ficava incapacitada toda vez que eu ficava menstruada. E aí eu compartilhei isso com a minha gineco, como se fosse algo normal, né? Ah, meu período menstrual é assim. E papai, ela, olha, vamos fazer um exame pra gente fazer um rastreio de alguma coisa. Não me alarmou nem nada, mas me passou uma ressonância. Infelizmente, eu não tenho mais posse desse exame. Depois de algumas mudanças, eu perdi esse exame. Porque eu adoraria compartilhar aqui e mostrar, mas não tenho. E aí, nesse exame, ela me passou uma ressonância e a gente constatou que eu tinha endometriose grau 2 e 3. E eu passei por inúmeros ginecologistas até então, inúmeros médicos, inúmeros pronto-atendimentos, e eu nunca ninguém tinha falado pra mim da possibilidade de eu ter essa doença, né? E aí ela falou pra mim, olha, a solução que a gente tem é de te dar um anticoncepcional de uso contínuo, a famosa cartela sem parar, né? Gente, eu tinha 22 anos. O anticoncepcional de uso contínuo, ele é uma menopausa forçada, né? A mulher deixa de ter um ciclo menstrual. Eu entendo, tá? Não tô aqui pra condenar nenhum meio de tratamento. Eu entendo a medicina convencional. Não tô dizendo aqui pra você, se você tem endometriose, que é pra você fazer o que eu fiz. Cada um deve seguir a sua orientação médica, tá? O que você decidir a partir desse vídeo é por sua conta e risco, porque eu tô aqui unicamente pra contar o meu relato, tá bom? De como foi comigo e do que aconteceu comigo. Eu não tenho nenhum intuito com esse vídeo de orientar você, porque eu sou médica. Mas eu tô aqui pra compartilhar a minha experiência, e com base na minha experiência, de repente você consegue tomar uma conclusão proveitosa e boa pra sua vida. Então, eu comecei com aquela cartela ali sem parar. A libido acabou, a gente fica meio deprimida, meio inchada. Eu tive aquele sangramento spotting, que é o sangramento de escape, quando você começa a tomar um medicamento anticoncepcional de uso contínuo. Eu fiquei sangrando ali, gotinhas, por 2 meses. Então, eu fiquei fraca, tive que suplementar ferro. Enfim, estabilizei o uso do anticoncepcional. Com o passar do tempo, a gente usa o anticoncepcional de uso contínuo na endometriose, gente, justamente para parar o crescimento do endométrio, né? Ele para de crescer no útero e para de crescer também na parede de outros órgãos, né? Aí ela até comentou comigo quando eu fui diagnosticada, você nunca reparou sangue nas fezes, porque aqui você tem na parede do intestino um pouquinho de foco, você nunca reparou na urina. E aí eu me dei conta de que quando a gente vai no banheiro e evacua e tá menstruada, e a gente vai se limpar ou se lavar, o sangue da menstruação vem junto, né, gente? Eu sei que é um assunto delicado, mas por isso que eu falei, já era um papo calcinha. Quando você vai se limpar tanto do xixi quanto das fezes, você vê que o sangue menstrual vem junto. Então, não sabia. Depois de um tempo que eu parei de fazer o tratamento, abandonei o tratamento e que eu passei a usar absorvente interno,
eu vi que você usa absorvente interno, não tem sangramento ali vaginal, então quando você faz xixi, se limpa e vem sangue, você sabe que é sangue da urina. Então eu vi que sim, eu tinha sangue na urina e às vezes sangue nas fezes. Quando eu me limpava, eu via sangue mesmo estando com absorvente interno. Então o absorvente interno, quando eu era mais jovem, de repente teria me ajudado, né, a ver que tinha alguma coisa errada, mas como eu não usava, ou coletor menstrual, né, que é até mais seguro. E aí eu comecei, voltando, né, recapitulando, eu comecei o uso do anticoncepcional. Com o tempo, uns 2 anos de uso, eu vi que aquilo, de fato, não estava me fazendo bem. Eu dava uma pausa por ano, e quando eu fazia a pausa, eu sangrava muito. E aí, depois eu ficava mais 2 meses com sangramento spotting e tudo mais. E aí, eu encontrei um médico no Instagram, que era o Dr. Juliano Pimentel. E aí ele falava de algumas doenças autoimunes e doenças inflamatórias sendo colocadas em remissão com a alimentação. E aí eu lembro que quando veio o diagnóstico também, era até uma surpresa para minha médica que eu tivesse engravidado e tido uma gestação tão abençoada, né, e tão segura. Eu não tive nenhuma intercorrência na gestação de Luísa, foi uma gestação plena. E ela é um bebê muito saudável, então eu me alimentei muito bem também durante a gestação, eu me cuidei muito. Então, era um ponto de interrogação pra gente. E aí, quando eu conheci o Dr. Juliano, tudo fez sentido, porque eu falei assim, caraca, eu engravidei justamente no período que eu fiz a dieta low carb e atividade física. E a proposta dele era exatamente essa. Para com carboidrato, açúcar, trigo, carboidrato refinado, e faz atividade física e veja a mágica acontecer. Gente, foi o que eu fiz, né? Voltei eu pra dieta low carb e atividade física. Da outra vez foi uma coisa acidental. Eu melhorei meu quadro clínico fazendo dieta e atividade física acidentalmente. E dessa vez eu estava fazendo de forma intencional. Bem amadora, eu não fui no médico, por isso que eu falo pra vocês que hoje em dia existem tantos nutricionistas maravilhosos, tantos médicos maravilhosos que abordam a dieta low carb, a dieta paleo, né, com tanta seriedade, fazem exames, rastreiam a sua saúde, te ajudam a fazer um bom acompanhamento. Hoje em dia não tem necessidade de você fazer nada desacompanhado. Na época que eu fiz, gente, pouquíssimos médicos falavam sobre isso, não se falava sobre isso. O Dr. Juliano era apedrejado, a conta dele do Instagram às vezes até caía, de tanto que ele sofria hate por falar sobre isso. Mas eu precisava tentar alguma coisa, né? Alguma alternativa. Barulhinho ali. Eu precisava tentar alguma alternativa porque se tratava de uma doença que não tinha cura. Então, imagina, eu ter que tomar anticoncepcional de uso contínuo pra sempre e com essa sentença de que talvez eu nunca mais engravidaria. Comecei, gente. Parei o meu anticoncepcional. Comecei com a dieta low carb de novo. E vi a mágica acontecer. Meu fluxo menstrual, podemos colocar aí que o terceiro ciclo pós-dieta e pós-atividade física foi estabelecido, sabe? Eu não sentia mais dores agressivas, apenas uma coliquinha muito normal, assim, nada que eu precisasse nem tomar um analgésico. Era uma coisa assim, uma contração uterina. E eu aprendi a respeitar meu corpo, ouvir os sinais do meu corpo. Eu fiz um curso, né, do ciclo feminino de ovulação de uma médica também, acho que é Renata Filgueiras. Depois eu vou até dar uma pesquisada, se alguém tiver interesse, deixa aqui nos comentários que eu posso passar pra vocês o perfil dela do Instagram e o link do curso que eu fiz, que foi muito bom. Esse curso me ensinou a observar o meu ciclo, né? Porque quando você é jovem e não toma um anticoncepcional, eu não tinha intenção de continuar engravidando. Então, eu aprendi a observar meu ciclo. Então, eu sabia exatamente quando eu ia menstruar, quando eu estava ovulando. Eu aprendi a entender cada fase, como que a minha disposição do meu corpo ficava em cada fase, né? E foi muito assim, essencial pra mim o curso que eu fiz com ela, que serve até hoje, né, pra eu me observar. E aí, eu tinha ciclos menstruais cada vez mais normais. E aí eu comecei a estudar mais esse mundo da alimentação, né? Mesmo sendo farmacêutica, muita gente fala pra mim que eu tinha que ter feito nutrição. Mas eu sou muito satisfeita com a minha formação. Eu acabei lendo um livro, aí eu conheci, passou-se um tempo, né? Eu conheci meu esposo e
voltando a ter uma vida sexual ativa, eu senti insegurança, não era o momento no qual eu queria engravidar. Eu não estava tão constante com a alimentação saudável, porque a gente é apaixonada, né? A gente sai, a gente bebe, a gente come o que não deve, a gente sai um pouco do ritmo ali, né? Da rotina alimentar. E era um momento que eu não queria engravidar, não queria, assim, uma coisa não planejada ali no início do nosso relacionamento. Então eu conversei com ele e falei pra ele, olha, eu acho também, gente, eu vou tocar num outro ponto aqui que muita gente acha polêmico, mas quando a gente toma anticoncepcional, a responsabilidade de gerar ou não é só nossa. Agora, quando a gente não toma, vira dos dois, que eu acho que é como deve ser, sabe? O homem ser responsabilizado também pela concepção, porque se você tomou um anticoncepcional, ele fica tranquilo e aí nem quer saber, né? Do seu ciclo, das suas necessidades, do que você sente. E aí eu encontrei no Renato um parceiro, porque eu não tomava anticoncepcional quando eu o conheci. Ele aprendeu a entender o meu ciclo junto comigo, respeitava muito, usávamos preservativo nos períodos que tínhamos que usar. Quem conhece o método Billings vai entender o que eu tô falando. A gente fazia nossa contracepção da forma mais natural possível. Mas quando eu decidi voltar a tomar remédio, eu também conversei com ele. Falei, olha, eu tô voltando a sentir dores, não tô me alimentando corretamente. E eu também tô com medo de uma gestação. Então, eu vou voltar a tomar remédio. Tomei remédio, voltei a tomar. Durante 2 meses, tive sangramento. Aquele bendito sangramento de escape da adaptação. Ele, incomodado com a minha situação, falou pra mim, para com o remédio. E aí, com essa afirmação dele pra eu parar com o remédio, eu parei e decidi voltar, né, pros trilhos. Eu comecei a ler um livro que se chama Holy 30. A proposta é uma dieta para te desintoxicar e você observar grupos de alimentos que te fazem mal e te inflamam, né, e causam prejuízos à sua saúde. Eu já tinha alguns sintomas como dor de garganta, rinite, candidíase, né, que são problemas de saúde normalmente que se tornam de repetição desencadeados pela má alimentação. Então, lendo o livro Holy 30, eu resolvi fazer dieta e, pasme, no fim da dieta, quando concluí a dieta, a gente fez uma viagem e quando eu voltei de viagem, descobri a minha gestação. 1 mês e pouco depois, eu estava grávida. Uma pessoa com endometriose, grau 2 para 3, variava ali. E eu engravidei pela 2ª vez, de forma natural, sem tratamento. Pela 2ª vez, fazendo uma dieta voltada para desinflamar e desintoxicar o corpo, né? Dessa vez, nessa gestação, eu entendi como que estava funcionando ali a minha fertilidade, a disposição do meu corpo para gerar de acordo com a minha alimentação. E aí isso virou uma chave muito grande na minha cabeça. E eu vou contar para vocês também, de uma forma resumida, sobre a minha 3ª gestação, porque eu estou gravidinha de novo. E quando Roberta nasceu, na gestação de Roberta, eu não consegui manter uma alimentação muito legal. Mulheres entenderão, os fatores hormonais me engoliram. Eu me alimentei mal, ganhei peso pra caramba, né? Tive a desordem na minha tireoide de novo. E aí, quando a Roberta nasceu, eu falei, vou arrumar a casa de novo. Vamos lá, vamos voltar do zero. A vida não é linear, não é mesmo? A gente oscila, mas sim, o bom do conhecimento da causa é que você sempre sabe para onde voltar. Então eu já sabia. Voltei, reli o livro Holy 30 e quando a minha filha tinha 6 meses, eu fui no endócrino, fiz tudo direitinho, dieta direitinho. Eu não faria a dieta low carb no início da amamentação, porque eu não sei se isso ia mudar a composição do meu leite, né? Essa restrição calórica e de carboidrato ia mudar a composição do meu leite e ia prejudicar meu bebê. Mas quando a Roberta tinha 6 meses, eu iniciei novamente a dieta low carb, comecei a tomar caldo de ossos e, gente, emagreci o peso que eu queria, meu peso estava estagnado, eu não estava conseguindo emagrecer mesmo amamentando em livre demanda, tá? Tava bem acima, 17 quilos acima do meu peso e eu perdi 7 quilos em um mês fazendo dieta. Mais uma vez eu digo pra vocês, fiz sim dieta low carb amamentando, não recomendo isso, que você faça isso sem um
um posicionamento médico sobre a sua saúde. Eu conheço meu corpo, eu faço isso há anos. Então, foi por minha conta e risco que eu fiz. Se você fizer também, será por sua conta e risco. Fiz a dieta low carb, meu bebê já comia. Não senti diminuição no meu leite, até porque comia muito saudável, comia muita hortaliça, ovos, à vontade, abacate. Então, eu não senti uma diminuição no meu leite. A gente não tem como saber sobre a qualidade do leite, mas o meu bebê já comia, então eu não tive dificuldade. E aí, estabeleci dieta low carb, emagreci 7 quilos. Voltei a ovular e menstruar. Minha primeira menstruação, tive muito sangramento, mas eu acho que era normal. Primeira menstruação pós-parto, né? Roberta tinha 6 meses quando eu menstruei. E eu tinha acabado de emagrecer, né? Esses 7 quilos. E, me engravidei de novo. Engravidei pela 3ª vez. E pela 3ª vez em que eu levei a dieta low carb e atividade física. Dessa vez foi de baixa intensidade, porque eu só fazia umas caminhadinhas e algum exercíciozinho em casa. Então, eu me volto totalmente para a alimentação nesse momento. Foi a 3ª vez que eu engravidei, mesmo com esse diagnóstico, tendo estabelecido uma relação muito saudável com a comida e com a dieta low carb, né? Existe muito embasamento científico, muitos livros, tá? Eu li muito, eu estudei muito antes de fazer esse vídeo aqui para vocês. O principal livro que me deu embasamento foi o livro da dieta Whole 30. E eu gravei esse vídeo a nível de informação mesmo, né? Para trazer uma esperança para vocês que de repente têm endometriose e estão em um tratamento hormonal. Existe outras possibilidades, gente. Existe luz no fim do túnel. Existe outras alternativas que não a alopatia, né? O uso de medicamentos, a supressão dos nossos hormônios femininos do nosso ciclo. E meu marido já fez vasectomia, então eu engravidei poucos dias antes dele fazer a vasectomia, então meu bebezinho era plano de Deus mesmo. E não terei outra gestação para contar a história, mas pretendo trazer para vocês aqui depois que meu bebê nascer de novo relatos, né, de como vai ficar o meu ciclo menstrual frente à alimentação saudável que eu pretendo voltar 100%. Então, a minha dica para vocês é: estudem, sabe? Com muito respeito ao profissional, questione, peça dicas, procure uma segunda opinião e se cuidem, respeitando o corpo e a saúde de vocês. E se eu puder deixar uma dica, estudem a alimentação funcional. Existe uma série de doenças autoimunes, degenerativas, que podem ser beneficiadas pelo uso da alimentação saudável, sabe? Não digo que você deva abandonar o seu tratamento, mas às vezes se você associar, você já consegue um benefício, uma melhora muito grande, né? No meu caso, eu só estava buscando bem-estar. Eu sentia muitas dores, né? Eu ficava incapacitada no meu período menstrual, mas eu imagino mulheres que lutam com a esterilidade, né? Que querem ter filhos, querem ser mãe e não conseguem. E eu engravidei 3 vezes com esse diagnóstico. Tem mulher com endometriose grau 2 e 3 que não engravida e faz inúmeros abortos espontâneos. E pelo nível de sangramento e de agressão do meu período menstrual, eu imagino que eu seria uma dessas, né? Então fica aí uma dica para vocês e um vídeo de uma amiga, né? A nível de informação, se você conhece alguma amiga que sofre com dores fortes, menstruais e não tem um diagnóstico, manda esse vídeo para ela. Se você tem uma amiga que tem problema para engravidar porque tem endometriose, manda esse vídeo para ela, porque pode ser uma luz no fim do túnel, né? Então, eu deixo aqui meu beijo para vocês. Não se esqueçam de se inscreverem no canal. Não se esqueçam de curtir esse vídeo e compartilhar com o maior número de pessoas possíveis para vocês estarem me ajudando a fazer esse canal crescer e aumentar a nossa rede de apoio e de carinho aqui nessa rede, tá bom? Um beijo!